Ô, Ângelo, uma dúvida. Nesse processo de aquisição de dados aí, né, através de experimentos, é sempre interessante usar aquelas técnicas de design de experimentos? Sim, até porque você precisa delimitar teu problema, né? De repente você está variando, né? Você está modificando uma variável, você acha que a vazão é a informação mais importante, né? E na verdade, aí você vai comprar, por exemplo, um medidor de vazão. É muito mais caro, é muito mais complicado você obter dados interessantes numa medição de vazão do que se você descobrisse que a tua variável importante não é a vazão, é a temperatura. Agora veja um ponto. Vamos lá, você vai fazer um planejamento, né, experimental para variar os teus parâmetros. Para a gente fazer um uso confiável para a área de machine learning, o ideal é que você tenha uma base de dados mínima considerável. Então você faz, eu tenho 2 fatores, então eu vou fazer um planejamento aqui 2 a segunda, que dá 4 experimentos, tá tudo certo. Bem, dependendo do tipo de informação que você quer extrair, pode ser que o planejamento 2 a segunda já deu suficiente. Para a gente treinar um modelo, é muito ruim você treinar um modelo com apenas 4 instâncias. Ou seja, uma tabelinha com 4 linhas. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente tem que, de novo, repensar o experimento. Eu vou trabalhar aqui com 2 variáveis. Fazer 4 experimentos. Beleza, velho. Repete esses 4 experimentos aí pelo menos umas 10, 20, 30 vezes para poder ter massa crítica para treinar o modelo. Mas isso, se você percebe, isso não é uma demanda só do machine learning. Na verdade, é que a gente fazia muito experimento errado, né? Eu sempre falo para os alunos, né, quando a gente está na cadeira de instrumentação, eu digo, o grande requisito. Aonde? Requisito. Sei lá. O cara fica me atrapalhando aqui, velho. Fica me sabotando. O que eu falo para os alunos de instrumentação é o seguinte, eu digo, o aluno às vezes tem uma ilusão de que eu vou fazer a minha bancada, passa um ano montando uma bancada, aí acha que em um mês vai fazer o experimento, né? Então, assim, estatisticamente o cara não tem nem dados para fazer uma análise de propagação de erro da medida. Então, às vezes o cara faz um trabalho experimental mal feito e acha que aquilo ali é um trabalho. Então, a machine learning, ele traz, né, ele evidencia cada vez mais a importância de um bom experimento, né, para você tratar aquilo ali estatisticamente de uma forma correta. Eu já vi muito cara, tem até uma lenda aqui, né, do cara que terminou um trabalho experimental com uma única medição. O cara fez um mestrado todo e fez uma medição só. Caramba. E a gente até hoje fica tirando onda com ele, né? Não vou dizer quem é, mas. E eu digo, rapaz, tu é bom mesmo. O cara eu ralei que só nos trabalhos experimentais, passei mais de 6 meses medindo temperatura. É um gênio, cara. Tá com um ponto, ele resolveu o problema da humanidade, né? Eu perguntei isso aí, bicho, porque, desculpa interromper, ano passado, quando eu paguei aquele curso de design de experimentos, acho que até mais pagou também, mais Diego. Aí eu fiquei na dúvida se aquilo ali estava servindo realmente só para planejar um determinado experimento, ou se extrapolava para o caso de análise de dados mesmo, de um volume assim, gigantesco de dados, tá entendendo? Sim. No sentido de diminuir um pouco. Eu ficava um pouco nessa dúvida aí, até que ponto é importante a análise, o design de experimentos, né? Mas aí, veja, normalmente quando você trabalha com o design de experimentos, você está procurando das duas uma. Verificar quem são as variáveis mais importantes para a tua resposta. Isso, verdade. Ou maximizar ou minimizar a sua resposta. Ou seja, saber para onde vai o comportamento do teu sistema. Seja um processo químico, um trocador de calor, o que for. Isso Isso mesmo. É um tipo de problema. Quando a gente fala no machine learning, o que a gente vai discutir aqui, a gente está indo para o domínio de regressão ou classificação. Existe uma outra área que é a chamada otimização. Aí você entra com algoritmo genético, computação evolutiva. Então são outros métodos que aí sim tem um pouquinho mais a ver com a resposta que você quer com o planejamento de experimentos. Entendi. Então são coisas complementares, entendeu? Uma não substitui a outra. Tô entendendo. Beleza.
Valeu, Fred. Tranquilo. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre requisitos, né? O Fred estava me corrigindo aqui. Eu só perguntei. Vamos lá. Então, eu sempre falo isso nas aulas, né? A questão de pré-requisitos. Porque às vezes a gente tem essa dúvida, né? O que é que eu vou estudar? Por onde eu começo, né? E aí, como a gente está falando de EDS, né? E aí eu fiz 2 gráficos aqui para mostrar para vocês essa questão do tamanho da bronca, né? Quando vocês pagaram lá CFD e fluxo de estrutura, né? A gente tinha uma demanda, né? Que era conhecimento de fenômenos físicos, né? Que qualquer engenheiro e engenheira, eles se deparam com isso na graduação, né? A gente paga minimamente alguma cadeira de computação, alguma linguagem de programação, e o tempo todo a gente paga ali um cálculo e pagamentos numéricos para ter essa base, para que a gente minimamente entender o que é que a gente pode fazer, né, dentro da área de simulação de engenharia. Na área de Data Science também tem uma carga, né, dessa tríade aqui, né? A matemática, um foco bem mais assim na estatística, tá? E o que eu chamo aqui de inteligência do negócio é um paralelo também ao conhecimento, né, do fenômeno físico, tá? Então, quando a gente fala em inteligência do negócio, é porque você pode aplicar isso para o negócio, né? Você está trabalhando, sei lá, no Magazine Luiza, e aí você quer entender como é que eu vou aumentar minhas vendas, né? Tentando motivar um determinado grupo de clientes, né? Ou seja, eu sei que eu vendo pouco ali na região ali do Acre, então eu queria aumentar. Então você precisa entender, né? A gente aqui na engenharia, na EDS, a gente vai ter que entender os fenômenos físicos, mas também com foco no negócio, né? Então quando eu estou querendo fazer uma análise e estudar, por exemplo, comportamento de produção, comportamento de consumo energético, então tudo isso aí também tem a ver com a inteligência de negócio, né? E as áreas que a gente vai estar aqui de alguma forma transitando, tá? Então, se a gente achava que isso aqui era muita coisa, a gente agora está somando. Claro que tem áreas que tem uma interseção, se sobrepõe, né? Graças a Deus, né? Tem essa sobreposição. Por isso que dá para a gente se motivar e dizer assim, não, a base matemática eu pelo menos já passei por ela, né? E aí, como de praxe, né? Na bibliografia, a gente, quando eu coloco aqui CFD, né? Isso aqui eu peguei lá das aulas do CFD, mas na verdade, para a gente entender como é que funciona um forno, como é que funciona uma bomba, coisas típicas da engenharia, como é que é uma reação química, eu preciso ter um leque de conhecimento para que eu possa realmente estudar um problema com profundidade, né? Senão eu fico ali na superficialidade das coisas, né? Isso aqui é para CFD, a parte estrutural, né, que a gente chama de mecânica dura, né? Onde a gente tem que ter esse conhecimento, porque aí você vai entender o que é o problema. Eu já fui muito para algumas consultorias onde o cliente diz assim, quanto de rotação eu coloco no ventilador? Aí chega o cara lá com uma simulação CFD toda bonitona, com perfil de velocidade, pressão. Aí o cara fez, não, mas não é isso que eu quero não, eu quero saber qual é a velocidade que eu vou botar no inversor de frequência, né? No ventilador. Então, às vezes, a gente não sabe, né? O cliente está dizendo especificamente o que quer e a gente está lá com equação diferencial, com um monte de malabarismo e não está resolvendo o problema dele. Somando isso tudo, né? A física do problema que eu chamo, né? Tem a parte de Data Science. Eu selecionei alguns livros, que são livros que eu tenho e eu gosto de ler, né? E aí tem... Claro, você tem que estudar, né? Relembrar, né? A gente já estudou isso na graduação. Dá uma relembrada aí em alguns conceitos de estatística, tá? Vai ter uma parte aqui que a gente chama aqui na engenharia meia bruta, a gente chama a parte frufru das coisas, né? Mas é uma parte super importante. Eu me deparei com uma situação recente agora de uma simulação e eu trabalho danado para simular e no final eu não tinha algo bonito para mostrar, algo que realmente enchesse os olhos do cliente. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, tá? Então, tem uma área aí que é muito importante também, que é a parte de você poder criar informação, né? Primeiro porque você vai ter que convencer pessoas, né? Teve o caso aí daquele negócio que a gente fez lá, foi na empresa, né? Quer dizer, o cara chamou a gente para fazer um trabalho para ele, porque ele precisava convencer a gerência dele de que ele precisava daquele recurso. Então, às vezes, você não chega lá com um pedaço de papel ou aquele PowerPoint amarelo com a letra branca, né? Então, você tem que ter
essa sacada aí de... Eu sei que não é muita praia da gente, mas a gente precisa realmente correr atrás disso aí para melhorar nossas informações, né? Nossos gráficos. Não era, né? Não era, hoje a gente precisa, porque... É porque antigamente, de novo, a gente tinha muita informação estruturada, tabular. Então era muito fácil você colocar a sua informação numa tabela, um gráfico de coluna e conseguir explicar o teu resultado. Hoje, o tipo de informação que a gente trabalha, ela é muito abstrata. Por exemplo, vou dar um exemplo aí de um colega que está aí com vocês, né, que é aluno nosso, Lucas. O trabalho dele é dizer, olha, se eu misturar polímero A com grafeno, a minha resposta em termos de tensão de ruptura é maior ou menor? Só que o tipo de informação que a gente trabalha é informação muito abstrata. Não é dado numérico puro, é a molécula, é a representação da molécula do polímero. E aí a gente tem que fazer uso de vários tipos de informação visual para conseguir mostrar de tal forma que uma pessoa que não é do métier entenda o que é que a gente está querendo fazer, né, qual é o resultado. E aí, é uma crítica minha, tá? Mas, enfim, infelizmente é a realidade. Hoje, cada vez mais, quem tem o dinheiro não é quem tem o conhecimento. E aí, se você chega com um cara, dono da empresa, e o cara tem uma vida muito ocupada e não conseguir convencer ele em 5 minutos, esqueça. Ele não vai pagar teu serviço, ele não vai investir na tua solução. E aí é aquela velha máxima, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você botar um gráfico bem autoexplicativo, você consegue convencer a pessoa, explicar para a pessoa em 5 minutos. Se você for para o basicão de tabela e não sei o que, esqueça. Parece que hoje em dia... Eu tô lembrando uma situação quando eu trabalhava na fábrica, aí o gerente da fábrica passou por mim assim e fez: o seu chefe tá de férias e você vai fazer o quê? E eu trabalhava feito um bicho, né? Eu era muito sem noção, aí eu era só o peão, né? Eu só posso ir na sua sala, ele pode, eu vou lhe mostrar o que a gente faz. Aí eu peguei todos os gráficos lá da manutenção, cheguei na sala do cara e joguei assim na mesa. Cheio de gráfico. Aí ele, que é isso aqui? Me explique. Me deu um esporro. Né? E aí eu fui explicando cada coisa. E no final desse encontro aí com ele, ele ficou super feliz. Assim, ficou impressionado como é que a gente na manutenção, né, tava fazendo tanta coisa legal, né? E foi aquela história, né? O choque dos dados. Né? Você joga ali um monte de gráfico, o cara o fusível queima ali, o cara não sai do canto, né? Então tem que ter esse cuidado aí com a forma como a gente apresenta, né? E, por exemplo, a gente agora fez um pitch, né, para um projeto da Petrobras. O cara tem 9 minutos, velho. E aí tu tem que vender o peixe e convencer a galera de investir não sei quantos milhões ali no teu projeto. E tu só tem um vídeo de 9 minutos e umas informações básicas assim. Então é muito complicado. Então a gente tem que ter aprender também isso aí, né? Aí tem aqui, né, nessa área aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem um... Uma vez eu estava conversando com um empresário e ele falou o seguinte: quando você for apresentar algum trabalho, algum serviço para um empresário, nunca comece com o que você vai fazer, comece com quanto vai custar. Sim. Porque aí ele te deu a intenção, a sua atenção é o dinheiro. Depois que ele sabe quanto é que vai custar, aí ele vai querer te escutar como é que você vai fazer. Uhum. Isso é a mesma técnica, né, do restaurante, né? Quando eu tenho um restaurante que tem um cardápio na frente, eu nem passo na frente do restaurante, porque eu já sei que se tá o cardápio ali, já é pra passar. Já pra dizer assim, liso, olha logo o preço, pra tu não passar vergonha, eu tenho que chamar a polícia. Né? Eu fui pra pousada uma vez em Porto de Galinha. A minha segunda filha tava pra nascer, minha esposa tava grávida, eu falei, vamos dar um passeio na praia antes de ficar no resguardo, né? Aí foi pra pousada e tinha janta na pousada de noite. Aí eu digo, vamos lá, estamos aqui já. Aí entrou eu, minha filha, que é já mais velha, que tinha acho que 7 anos na época, e minha esposa.
Quando a gente sentou, eu fiz como é o esquema. A menina fez, não, é uma carta. Eu digo, quanto é? Não, é 80 por cabeça. Aí eu cutuquei minha filha menorzinha, eu digo, tu quer ir lá no centro de Porto de Galinha? Ela fez, eu quero ir. Eu digo, ó, querida, a gente tá saindo agora, porque chegou a menina agora, nunca vi praia, depois a gente volta aqui. Eu sei que a gente chegou no centro de Porto, mas me custa R$80. Eu comi, dei comida pra menina, pra mulher, sorvete, tomei 2 chopp, eu digo, oxi, liso, pergunta logo antes de entrar, quanto é, pra não passar vergonha. É verdade, você tem que ter um certo cuidado. Vamos lá. Um livro que eu gosto muito, e é assim, aquele livro, como o próprio nome está dizendo, é Mãos à Obra, né? Na verdade, ele é um livro bem famoso aí na área, que você vai lendo, e é bem legal, ele explica de uma forma bem simples, e já vai colocando vários códigos em Python, né, para você ir já implementando, tá? Então, é um livro que vale a pena vocês comprarem, não é caro. Aliás, todos esses livros aqui que eu estou colocando, eles não são caros. Ah, não botou nenhum de Python aí em básico, né? Não, Python basicão... Sabe por que eu não botei? Porque tem tanta coisa de Python, velho, que... enfim, mas depois a gente pode colocar aqui. Colocar um que você... Python básico, não, beleza. Então pronto. Então, são essas áreas aqui que a gente fica orbitando aqui na área de dados, né? Então, só para vocês entenderem, né, assim, algumas coisas que a gente precisa, né? Essa área aqui, eu coloquei esses livros aqui, é uma área mais, digamos assim, que eu vou explicar um pouco aqui para vocês, que o Fred também não gosta desses negócios de dividir as funções, né? Mas porque é tanto conhecimento que a gente tem que ter que a gente fica perdido, de fato. O que é eu estudo? Porque imagina, comecei a disciplina hoje, comprei esse livro aqui de Hadoop. Começa a ler, não sai nada, não vai sair nada no final da disciplina, né? Então a gente está aqui para tentar dar uma orientada para vocês, né? Aqui é um artigo, né, de internet que a gente colocou aqui, onde ele faz uns fluxos, né, para o que é que você quer, como é que você quer aprender machine learning, você quer uma coisa mão na massa, você quer uma coisa mais teórica, né? E aí esse artigo ele vai te levando para o livro mais adequado para o que você quer, tá? Até porque tem várias bibliotecas, né? E cada uma delas aqui você vai ter que estudar, você vai ter que meter a mão na massa e aprender a usar de fato, né? Porque o pessoal fica muito falando, TensorFlow, não sei o que, PyTorch, não sei o que, Keras, né? Tem um termo aqui que a gente chamou de sommelier de biblioteca. Sommelier de biblioteca, porque você vai para os lugares e o cara, você já viu biblioteca tal? Aí... Não, porque todo dia sai uma biblioteca nova em Python e parece aquele modismo, né? E na verdade o cara fica falando da biblioteca, mas o cara nunca usou, né? O cara nunca tirou um resultado daquilo ali. Então é melhor você só falar de uma, mas saber usar e tirar informação útil do que ficar brincando de sommelier de biblioteca, né? Então aqui esse artigo ele meio que ajuda, né? Uma atenção aqui especial para esse livro aqui, porque ele é um livro muito bom. E é um livro que vocês podem baixar gratuitamente na internet, tá? Então, todos os outros vocês vão ter que comprar, mas aqui é um livro que vocês podem baixar e tem os fundamentos aí de Deep Learning, tá? Motivação. Vamos passar aqui um pouco mais rápido, porque tem muita coisa ainda para mostrar para vocês, para a gente motivar vocês, né? Vocês não desistirem da disciplina, não ter uma mortalidade infantil aqui na disciplina, tá? Aqui foi uma informação que eu peguei só para motivar, mas o cara coloca aqui, até 2018, né, tem um déficit, não sei o quê, e a gente sabe que a pandemia, né, ela deu uma importância muito maior, não só para a área de ciência de dados, mas como a área de TI, né? Eu conheço várias pessoas de TI que na pandemia arrumaram emprego, estão trabalhando ganhando em dólar, estão ganhando o dobro do que ganhava e trabalhando remotamente, né? E aí a ideia é a gente motivar vocês. Cada um de vocês tem um objetivo, né? Tá pensando em algumas coisas diferentes. E aí é sempre aquela coisa, né? Vale a pena fazer essa disciplina, fazer o curso, né? Mas eu não quero mais trabalhar com engenharia. Eu tô arretado com engenharia, eu quero realmente trabalhar com negócio, né? Então tudo que você aprender aqui, você vai poder aplicar ao negócio. Seja lá no Magazine Luiza, seja na área de termografia, identificar a placa de carro no sinal, no semáforo, enfim, você vai poder ter a base, né? Se for desistir, esperem até o fim da disciplina, para pelo menos pegar o conhecimento. Não pode agora não, você não vai ter nada.
Por isso que a gente tá aqui, né? E aqui, claro, né? Como sugeriram aí, na questão do dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa muito importante, né? Alan tá ganhando perto disso aí? Quem? Alan não precisa disso não, pô. Alan tá tranquilo na vida aí. O pessoal vai terminar acreditando em vocês, viu? Alan tá estudando porque ele é um cara que gosta de estudar, mas ele agora tá... É um nobre. É um nobre. É uma pessoa que dinheiro não é problema. Esse Ângelo é um gaiato mesmo. Né? Mas vamos lá. É porque assim, né? A vida do vizinho sempre é melhor, né? Rapaz. Cutucaram, né, velho? Cutucaram o professor do IEV, aí eu fiquei assim, pô. Então aqui eu coloquei algumas reportagens até recentes aqui, ó. Tentei colocar coisas mais recentes possíveis, né? Então aqui tem um site da Record falando sobre a questão da inteligência artificial, né? Que é a grande tendência em 2022. O problema é que o tipo de profissional não brota da terra, né? Então o cara tem que ter alguns skills, né? O cara tem que ter programação, o cara tem que sacar de matemática, estatística, ter criatividade. Então, assim, tem muita gente vendendo isso na internet, né? Você chega lá no Instagram, aí os caras vendem todo tipo de curso para a profissão do futuro, mas não diz para as pessoas mais desavisadas que o cara tem que saber pelo menos o que é uma derivada, saber o que é uma otimização. O cara acha que vai. Aí os caras ficam encebando ali o galeto, né? Passando manteiguinha no negócio, mas eles não dizem que o cara tem que realmente sentar, né, na cadeirinha e estudar. Mas enfim. Eu vou dizer logo uma coisa, viu? Quem tiver curiosidade de ver aí material no YouTube sobre como usar esses modelos, cuidado. Porque o pessoal usa muito base de dados extremamente tranquilas, limpas, certo? E aí você vai se empolgando, vai estufando o peito, achando que está sabendo de tudo. E quando pega uma base real, cheia de problema, só falta querer pular da janela. E dizer assim, fui enganado, né? Exatamente. Então aqui é só... Isso aqui depois vocês podem ver aqui com mais calma, né? Os valores de salário, né? Então tem muita coisa também, né? Tem uma reportagem sobre o Nubank, né? Que paga R$25 mil para um cara da área de ciência de dados, né? Mas ninguém explica que o cara que está nesse cargo aí, ele já tem, claro, uma bagagem, né? E é o cara que tem que resolver problemas. Mas depois vocês dão uma olhada aí. Né? Mas assim, acho que é importante a gente saber essa questão de quanto está ganhando, até para a gente se posicionar, né? Como é que está a minha carreira, né? Como é que está na minha área de engenharia, no que eu estou fazendo hoje. Esse negócio de engenharia eu tô curioso. Ó, full stack, né? Ó, desenvolvedor full stack, ó. 18 mil. Aí, Fred. Rapaz. Por isso que eu sou teu amigo. Aqui tem uma outra coisa que eu peguei aqui, ó, de alguns, né, da área de cientista de algumas empresas bem conhecidas, né? E aqui ele é um site que ele faz mais ou menos essa média, né? E aí mostra uma faixa de valores, né, para a pessoa ter uma ideia aí de como tá o mercado, né? E o que é interessante é que há um canibalismo, né? Assim, os caras estão trocando de emprego como quem troca de roupa, né? Porque eu tenho um irmão meu que é da área de TI e ele diz, bicho, eu nem olho mais o LinkedIn, porque, cara, o pessoal fica mostrando uns negócios lá, eu fico doidinho, daqui a pouco eu não trabalho mais, porque eu tô indo de uma empresa para outra, né? E aí o cara tem que sentar um pouquinho ali, dar uma parada para também continuar trabalhando, né? Muita gente também trabalhando em casa, né? Não, isso. Meu irmão mesmo, a empresa, né? Praticamente estamos voltando presencial. E ele vai ficar em casa, ele tá indo pro escritório para ter aquele negócio, momento eu vou desopilar, né? Eu tenho um colega meu que é da área de TI, e foi o cara lá do churrasco, né? Que eu achava que era um bot. E o cara hoje tá com uma empresa com funcionários do Brasil todo, pô. Então ele entrega um pacote de dados pro cara, um notebook, e o cara trabalha, seja lá onde for. Então ele disse, bicho, eu tô com 100 funcionários espalhados pelo Brasil todo. Né? Ou seja, então agora não existe mais limite, né? Você pode estar ali no meio da floresta amazônica, se tiver internet, você trabalha como qualquer pessoa que está num grande centro, né? Então... E veja que assim, não é emprego, tá? É trabalho. Tem gente hoje que está trabalhando nessa área de análise de dados, o que for, o cara tem 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. Porque ele analisa para uma empresa, analisa para outra e para outra. Ainda tem uns caras que é muito louco, porque, por exemplo, tem empresa multinacional que trabalha nessa parte de análise de dados
E o cara aproveita mesmo a história do fuso horário. Então ele tem gente contratada no Brasil, no Japão, na Índia... É 24 horas e trabalhando. Na Europa. Então você tem uma posição de equipe. O cara vai dormir, mas antes tem uma reunião com o cara da Índia, diz como é que está o trabalho, o cara da Índia continua, no outro dia devolve pro cara do Brasil. Então tem gente que hoje está aí com 4 trabalhos ao mesmo tempo, né? Já que é tudo isso. E isso já acontece também na área de simulação, né? O pessoal lá da Chrysler, né, mandava muito trabalho aqui pro pessoal do Brasil, porque isso o dólar não tá nem nesse preço que está hoje, né? Porque a mão de obra da gente era mais barata do que a do indiano. Então, assim, essa coisa do dólar alto é ruim, né, para o dia a dia da gente, mas para quem consegue trabalhar lá fora, isso é fantástico. Um colega meu, ele tem aí, sei lá, ele tem a minha idade, 42 anos, e é formado em ciência da computação, né? É da velha guarda. E ele estava, no dia que eu estava lá no churrasco, esse é outro colega meu também que é de TI, ele disse, eu tô saindo da empresa que eu tô hoje, que é uma empresa brasileira, e tô indo para trabalhar para uma empresa do Vale do Silício, né? Mas com o custo do Brasil, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que repensar, né? A própria engenharia está partindo para isso também, né? Não sei se vocês sabem, mas o grupo de simulação da FCA, né, Stellantis, os caras agora não tem mais a estrutura física lá do hotel que eles ficavam, né? Acabou e agora tá todo mundo em casa. Então quem era do Paraná, do Rio Grande do Sul, voltou todo mundo lá para o seu estado de origem e agora é todo trabalho remoto, né? Então, isso a gente tá falando de data science, né? Mas tem o pessoal da engenharia, da parte de simulação, que tá também indo nesse mesmo caminho, né? E aqui é uma figura que Fred não gosta, né? Primeiro eu peguei aqui, eu não sei o que é isso aqui, mas não sei se tem um palavrão aqui, perdoa que eu não traduzi, mas é uma figurinha bem legal, depois vocês podem pegar aqui lá no Facebook dessa menina aqui. Mas aqui ela meio que divide um pouco aqui, e assim, Fred critica, mas eu acho importante a gente entender, porque é uma sopa de letrinhas mesmo, né? Então tem o engenheiro de dados, né, que é aquele cara que vai prospectar o dado, né? Então é aquele cara que vai numa base de dados. Só que a base de dados do cara não está no HD, está lá num cluster, tá no Amazon, está em algum lugar assim muito monstro e você tem técnicas para fazer isso, né? E aí o cara tem que estudar várias plataformas que eu vou mostrar aqui para vocês, para o cara extrair. Então ele vai pegar a massa de dados lá monstruosa, fazer todo um filtrar, pré-processamento, limpar, e aí ele entrega, digamos assim, o galeto desossado para esse carinha aqui do lado, né? O cientista de dados, para ele pegar essa base, porque ele não tem necessariamente os conhecimentos de acessar, porque o cara tem que ter conhecimento de Hadoop, banco de dados, SQL, né? Então, assim, é uma área à parte também. Existe até uma briguinha aqui entre essas duas crianças, né? Porque tem uma reportagem, vocês botaram lá, diz assim, nós não precisamos de cientista de dados, a gente precisa de engenheiro de dados. Porque tá lá, né? O ouro tá lá, né? Porque o dado hoje é um ouro. Tá lá, o ouro tá lá na montanha, mas alguém tem que ir lá extrair aquele ouro para o ourives fazer a joia, né? Então tem muito essa questão, né? E tem também o cara de BI, né, que é o cara que faz a análise, né? Então esse cara aqui que já é uma função que já existia, né? Na verdade esse cara trata muito do que já aconteceu, né? O cientista de dados, a grande diferença é que o cientista de dados ele tem que criar coisas para tentar prever como é que vai ser esse futuro, né? Tem que dizer, bicho, ó, a perspectiva de venda, a perspectiva de consumo de gás, de eletricidade, né, de acordo com os dados aqui, vai ser tanto. Esse cara aqui trabalha muito em cima do que já aconteceu, ou seja, no passado, e esse cara aqui trabalha tentando, né, enxergar o futuro. E esse cara aqui é o mineiro, né? O cara que vai lá com a picareta, pegar essa pedra e trazer para o cara fazer um tratamento. Mas é só para vocês entenderem um pouco, né, e não confundirem aí quando tiver essas discussões aí de quem é mais importante. Aqui é uma outra figurinha que eu peguei, né? Tem aqui o link lá quando eu peguei, mostrando aqui os conhecimentos, né, e ferramentas que o cara tem que ter, né, o cientista de dados, né? E aí tem algumas interfaces, né? Veja que aqui ele está falando de Hadoop, né, como um conhecimento inerente às duas áreas, né? Aqui ele fez uma diferenciação, mas, por exemplo, você também vai ter que lidar com um banco de dados, né, de alguma forma. Em algum momento você vai ter que trabalhar. E aí tem uma sopa de
de ferramentas que você vai dizer assim, rapaz, eu não tenho condição não. Né? Essa quantidade de banco de dados que tem agora, que a gente chama de NoSQL, né? Que é para tratar dados, como é que chama? Dados não relacionais, né? Ou seja, dados sem esquema. Né? Então são coisas muito novas, coisa que a gente está mudando o tempo todo. Aí aqui é só o cara entender, né, o que é que tem aqui em termos da escalabilidade na carreira, né? Isso aí seria mais para um curso de pessoal que está querendo entrar nessa área aí de machine learning, enfim. Né? Só para o pessoal ter uma ideia de como seria essa carreira aí. E tem muita gente entrando, eu tô num grupo lá que tem um monte de gente que trabalha, e às vezes os caras não sabem de coisas básicas, né? Mas já estão lá ganhando dinheiro, salário e apanhando na tora, né? Isso aqui é um negócio que é bom vocês acompanharem, né? Esse Big Data aqui, ele faz um levantamento das ferramentas, né, para essa área de dados, né? Então aqui ele separa, né, entre infraestrutura, a parte de analítica, a parte aqui de open source, né, que é super importante aqui para a gente trabalhar com ferramentas livres, né, porque aí você não tem um custo da ferramenta, tá? E aí você olha para cá e fala, caramba, é muita coisa, né? Aí quando você vem para cá, ó, isso 2017, em 2022, 2021, né, saiu o mais recente. Então veja que as letrinhas aqui ficaram cada vez menores, né? Tem o pessoal de infraestrutura para Big Data. Então veja que a quantidade de informação. E aí você fica, e aí, eu vou estudar o quê? O que é que eu vou estudar, né? E aí uma dica, vocês depois podem pegar, né, o link aqui. Vocês tentam dar uma olhada nisso aqui, ó, nesse verdinho aqui, que é onde está, digamos assim, as ferramentas open source, que são as que podem fazer com que você possa ter da consultoria, são as mais utilizadas também no mercado, né? E aqui tem muita ferramenta da AWS, da Google, enfim, que às vezes é pago. E aí é só para você dar uma ideia, né? Não é para desmotivar, né? Mas é só para tentar dar um norte aqui para vocês, né? Mas, de novo, cuidado aí, veja. Se não tiver aquele conhecimento base, aqueles pilares, matemática, estatística, saber, óbvio, programação, um pouquinho de... Enfim, você não sai do campo. Do verdinho para cima, é aquele que a gente estava brincando aqui do sommelier de biblioteca. Tem muita gente que trisca na ponta do iceberg de cada tecnologia dessa, mas na hora de resolver o problema não consegue resolver. O que está nesse quadrinho verde aí, você consegue resolver 90% dos problemas hoje na área de machine learning e data science. E aqui, por exemplo, você tem que ter cuidado porque aqui você na parte de linguagens, né? Aí tem aqui bem umas 10 linguagens. Então, o que é que a gente vai fazer aqui para vocês? Desse supermercado, né, dessa Ceasa aí de frutas e verduras, a gente vai pegar e faz assim, não, pô, tu não vai pegar todas as verduras que tem na Ceasa. Eu vou te dar aqui a lista do que você precisa ter para você chegar no objetivo que é fazer uma pizza. Né? Então, não vou mandar você comprar uma coisa que você não vai precisar para uma pizza. Assim, o objetivo da gente aqui é esse. É entregar um conjunto de ferramentas que vão ser úteis para atingir o resultado de vocês no trabalho de vocês, tá? Porque senão a gente ia ficar aqui feito um sommelier, né? Falando disso, daquilo, e que tem muita gente falando isso, né? Fica falando de banco de dados não relacional e fica falando, mas às vezes o cara nunca trabalhou com aquilo, ele apenas leu, fica brincando no banco de dados, brincando ali no banco de dados, mas nunca teve a experiência real, realmente, com a área, né? E aí uma das coisas que a gente vai precisar algumas instalações importantes, né? E aí, assim, você tem a opção, né, de trabalhar com o Google, né, o Colab, né, ou seja, vocês tiverem uma conta do Gmail, ele já está lá no Drive de vocês. Eu coloquei um vídeo aqui onde ele mostra aqui as instalações, as diferenças de cada ferramenta. Obviamente, na parte prática, a gente vai mostrar isso aqui de uma forma mais prática, né? Mostrar, vem aqui, clica aqui, que é o fazer, né? Tem muita gente falando um monte de besteira aí, mas aqui a gente vai ensinar vocês realmente a executarem as coisas, né? Para quem não sabe ainda. Isso, né? Vamos lá. Basicamente, a gente vai estar trabalhando com recursos baseados em Python, tá? Eu acho que a grande maioria de vocês aí, na época de graduação, viram programação ou com
MATLAB ou com C. Eu acho que tem gente que inclusive viu com Pascal, enfim. Tu, né? Não sou dessa época, não. E aí o que é que acontece? Sou de Python para cá. A gente vai trabalhar com Python porque é uma linguagem, primeiro, aberta, a gente não precisa pagar nada para ninguém para estar trabalhando com ela, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem muita coisa disponível na internet a gente está trabalhando com, enfim, para diversas áreas usando Python. E tem as ferramentas de desenvolvimento gratuitas, né? Anjo está mostrando aqui, por exemplo, eu uso muito o Colab, que basicamente é uma máquina na nuvem do Google para a gente trabalhar escrevendo programas em Python, certo? Então, com o Colab, a gente não precisa instalar nada no computador para estar desenvolvendo nossos programas. Inclusive, isso é bom porque tem gente que tem computador com Windows, outros com Linux, outros com iOS, né, quem trabalha aí com Mac, enfim. Então, como é no navegador, você não vai ter problema de compatibilidade, de ter que configurar de um jeito ou de outro para poder trabalhar com a elaboração dos programas. Qual é a desvantagem, na minha opinião? Dependendo do que você for fazer, você está dando munição aí lá para o Google, né? Ele monitora tudo. Se monitora o celular e que virar o Colab. Mas é uma ferramenta bem legal para estudo, tá? Para a gente estar aprendendo aí a programação. O Jupyter e o Jupyter Lab são ambientes também de escrever programas, que também rodam no navegador, tá? Mas aí o que é legal? Você tem a opção de instalar no seu computador e rodar localmente, tendo internet ou não, ou ainda rodar na nuvem lá do Jupyter. O Colab, você tem que ter internet. Se não tiver conexão, você não vai conseguir acessar o ambiente do Colab, certo? E na máquina mesmo, né, no computador, a gente pode trabalhar com um conjunto de ferramentas do chamado Anaconda, tá? Que basicamente é uma grande caixa de ferramenta que vem com tudo de biblioteca que a gente usa em 99% do tempo para trabalhar com os programas em Python. Então ele facilita muito a vida de quem não quer ou quem não tem habilidade para estar configurando máquina, para poder fazer algum tipo de programação específica. E temos ainda o Spider e o PyCharm, tá? Que são ambientes de desenvolvimento, são o que a gente chama de IDEs, que roda localmente e que você pode criar seus programas aí tranquilamente. Para quem usou o MATLAB, né? Isso. É bem parecido com o MATLAB, essas ideias aí. Exatamente. Para quem usou o MATLAB, o Spider é muito parecido. O PyCharm demora um pouquinho para a gente começar a trabalhar, mas ele é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar com programação do PyCharm. Mas a gente pode trabalhar com qualquer ferramenta dessas aqui e fiquem à vontade para vocês programarem na ferramenta que vocês acharem mais intuitiva, para vocês estarem aí desenvolvendo os programas que a gente vai estar construindo durante a disciplina. Uma vantagem, assim, eu particularmente como engenheiro mecânico, não sou da área de computação, eu gosto muito de notebook, porque para quem está aprendendo a programar, não é uma ferramenta para você colocar em produção. Explica o que é notebook, não é o computador. O notebook aqui são os arquivos, né, que você pode abrir, e dentro do teu arquivo de programação você pode colocar o que chama de Markdown, né, você pode botar uma descrição, um comentário, e aí acho que é bem legal. E aí o que a gente fez para organizar a disciplina? A gente já tem esses notebooks, né, esses arquivos prontos, que é uma sequência de comandos, e aí à medida que você vai executando e vai lendo a discussão, você vai aprendendo e rodando o programa, né? Então é uma coisa que é vantajosa, né, para quem está aprendendo, né? Depois você vai usar uma ferramenta realmente para
um Spider, um PyCharm, para poder realmente colocar o teu... Mas é tudo gratuito, tá? Então não se preocupem, não precisa pagar nada. São ferramentas multiplataforma. Então você tem as versões tanto para Linux quanto para Windows. Confesso que eu não sei como é que está as liberações, por exemplo, do Anaconda para Mac. Mas tem, certo? Mas aí, durante as aulas da semana que vem, a gente vai mostrar como é que usa, como é que instala, como é que configura, mas é bom você já dar uma olhadinha depois nesse link aí que o Ângelo disponibilizou, e quem quiser já instalar as ferramentas no seu computador, fiquem à vontade, tá bom? Licença, a gente vai usar o R também? Não, na disciplina não, certo? Até porque assim, basicamente o que você tem no R, você vai ter no Python. E aí a gente prefere utilizar o Python porque condensa tudo numa linguagem de programação só. Senão você vai ter que estar trabalhando com duas ferramentas, ora roda um programa em R, ora roda um programa no Python. Então a gente preferiu estar direcionando tudo para o Python mesmo. Mas não se preocupem, é o que eu estou falando. Quem já programou em MATLAB, R, enfim, vai ter que estudar, não. A curva de aprendizado do Python é muito tranquila, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui. Tá? Isso aqui é uma questão que eu sempre falo na aula de CFD, né? Isso é um negócio do lado de 2019, né, sobre trabalho flexível. E aí eu fiz um X aqui nessa tipo de discussão, porque hoje a gente está trabalhando no home office, né? Então hoje há essa expectativa de você trabalhar em casa, e seja uma empresa daqui, seja uma empresa de fora, né? Então eu coloquei aqui esse slide só para a gente ficar antenado sobre essa questão do trabalho, e o home office veio para realmente ficar, né? Eu sei que tem gente que está voltando presencial, mas tem muita empresa que não quer, simplesmente não quer, porque ela percebeu que consegue produzir mais e sem um custo de uma infraestrutura de sala, café, ar-condicionado, IPTU e afins, né? Aqui também eu coloquei um artigo, né, para vocês depois em casa lerem, né, sobre a questão da demanda por dados, né? Porque, como o professor Fred falou, se você tem dados, e dados de qualidade, e dados que foram coletados de forma correta, você consegue, né, ter a base, né? Você consegue ter a pepita ali de ouro para você depois transformar aquilo numa joia. E se você não tem, né, aquela pedra ali, você não consegue sair do canto, né? Então eu coloquei essa reportagem aí, depois vocês dão uma lida aí, é bem aplicado na área de energia eólica para offshore, né? Então vocês depois dão uma lidinha. E aí eu coloquei também um outro exemplo, né, para depois vocês darem uma olhada sobre empresas, né, que a discussão aqui é a seguinte: empresas que nasceram antes da internet, né, principalmente aqui a ArcelorMittal, né, que é uma empresa bem antiga aí, com mais de 100 anos aí, e hoje elas têm uma área que trata a parte de dados, né, porque ela traz resultados. Então por isso que essa ciência de dados que a gente está tratando aqui, ela é tão o frenesi muito grande em cima, né? Porque traz resultados. Aqui eu coloquei uma informação, ó, em 2017, então veja que é tudo muito rápido, gente. Então, a gente está falando aí de 5 anos atrás, né? Ela tem apenas 6% do mercado, então hoje ela está entre as 25 maiores empresas de e-commerce do mundo, né? Então, esse tipo de situação é tecnologia. Então, quando você fala, eu vou trazer um cara bem experiente na área, quando tu vai ver o cara tem 2 anos, 3 anos, porque é tudo muito novo, né? E tá todo mundo nessa, é como se fosse serra pelada, né? Tá todo mundo correndo lá atrás das pedras de ouro, porque realmente é muito rápido, né? Assim, a dinâmica dessa área. Aí uma outra coisa também, que é uma área que tem muito a ver com a gente, que é a Petrobras, né? Que é uma das grandes empresas de engenharia que a gente tem aqui no país. E aí, quando uma empresa feita a Petrobras, ela tem lá um Sigitec, né, que é um sistema para colocar propostas de P&D, ela tem lá uma porrada de proposta, e aqui eu listei, depois vocês leem ou entram lá no site, eu tenho o link aqui, né? Então aqui vocês vão ver que tem uma porrada de
de P&D, e é tudo com aquela palavrinha mágica, né? Aprendizado de máquina, machine learning, deep learning, para tentar resolver problemas que eles têm lá enfim, em várias áreas lá da Petrobras, né? Então tem o que você imaginar. Então sempre tem aquela palavrinha mágica aqui, né? O machine learning, deep learning. Então quando uma empresa como a Petrobras, ela está entendendo, né? Uma empresa de engenharia, ela está entendendo o potencial da ferramenta e está buscando desenvolver isso, então abre um espaço, né? E quem correr atrás, né? Como eu digo, é serra pelada. Então quem chegar hoje, né? Para qualquer pessoa diz assim, não, eu já trabalhei, eu tenho um portfólio aqui de trabalho, não precisa ser muito grande não, porque é tudo muito rápido. Você consegue, né, já os primeiros serviços e até melhorar a sua empregabilidade, né? Então tem muita coisa aqui, né? A gente até mandou recentemente uma proposta dessa aí, né, para tentar concorrer, e aí tem várias propostas, né, desde 2001, né, tem umas que já estão finalizadas, mas eu coloquei só para vocês entenderem a quantidade de aplicação, né, na área de engenharia para o machine learning, né? Então tem muita coisa aqui, né? E tem tudo a ver com digital twin, machine learning, deep learning. Então os caras, às vezes o cara não sabe nem o que é, mas o cara tá botando lá e quer que chegue um maluco lá e diga que faz e realmente entregue resultado, né? Teve um aqui que a gente participou, né? Qual foi? Não sei qual foi aqui. Então tem muito dado sísmico. Então veja que são áreas bem distintas, né? E tudo com as ferramentas, né, na área de machine learning. A gente mandou uma proposta para esse aqui, o 361, né, que era inteligência artificial no campo remoto para trocador de calor, né? Então a gente pegou uma equipe bem multidisciplinar, com cara da área de computação, cara da área de engenharia mecânica, né, para poder com conhecimento na área de inspeção, né? Então basicamente os caras querem química, né? E basicamente eles querem pegar aquelas técnicas que já se usam, né, de íris, correntes parasitas, que já detecta problema nos tubos do trocador de calor, e eles querem uma ferramenta que possa, né, predizer ou melhorar ou aumentar a eficiência desse processo de inspeção, né? Então tem muita coisa aqui, né? Aqui já é outra que é só tratamento de dados para machine learning. Então depois vocês dão uma lida com calma, né? Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade, né, que essa área está trazendo aqui uma oportunidade para a gente aqui na área de engenharia, tá? Então tem muita coisa, ó, tem digital twin, então são as palavras da moda, né? Então se você tem lá sua dissertação, sua tese com algum tipo desse nome, né, e você diz, não, eu tenho formação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sei fazer isso, eu sei usar, né, eu tenho experiência, né, porque a pessoa fala muito, eu quero ver o cara fazer alguma coisa, né? E por último, eu sei que alguns de vocês fizeram esse concurso, né? O que chamou a atenção nesse edital foi exatamente essa parte de ciência de dados, que era aberto para qualquer engenharia, né? Qualquer formação, na verdade, né? E aí eu grifei aqui, ó, as palavrinhas mágicas, né? Então assim, os caras são cirúrgicos nas ferramentas que você vai usar, scikit-learn, Keras. Então é isso que a gente está falando, né? A gente tem lá aquele universo de ferramentas, mas na hora quando você vai trabalhar, você souber minimamente, né, que já é muita coisa, essas palavrinhas mágicas aqui que eu estou mostrando para vocês, né, isso vai ser um diferencial para a empregabilidade de vocês, ou até uma oportunidade de concurso, que for o caso aqui, né? Esses caras aqui praticamente botaram tudo que a gente quer dar aqui na disciplina, né? Não vai dar para ver tudo. Não vai dar para ver tudo, né? Mas quando você percorre aqui o conteúdo, você faz, pô, os meninos ali tentaram varrer o máximo possível, né? E outra coisa que chamou a atenção, né, que é uma área da mecânica que já tem lá a engenharia de equipamentos, né, focado na engenharia mecânica, né, o tópico 8 era ciência de dados. Então, ou seja, não sei porquê, mas os caras lá que fizeram o edital colocaram ciência de dados, né? Então os caras são bem específicos mesmo, né? Ciência de dados e tecnologias digitais, né? Então deixou meio aberto ali, mas tem um tópico, né? E chamou a atenção que foi a única engenharia, né, essa vaga aqui, que trouxe esse item aqui, né? Então, mais uma vez, né? Além se você ler aqui, né, tem termodinâmica, mecânica dos solos, né? Mas mais uma vez, isso agora vai se tornar na grade da engenharia, né? Especificamente aqui, engenharia química, engenharia mecânica, tá? E aí vamos falar um pouquinho de aplicações, né? Para a gente
entender um pouco onde é que a gente pode chegar. Essas aplicações são as aplicações gerais, né, que a gente vê muito aí. E o foco aqui da disciplina é a gente tentar pegar essas técnicas e tentar trazer para os nossos problemas aqui de engenharia. Deixa eu só dar uma parada aqui na gravação.